Atividade 2: Discutindo sobre o uso de tecnologias. Nesta atividade, você lerá vários textos que discutem os usos da tecnologia. Você deve ter uma opinião sobre o assunto. Fazer leituras de diferentes fontes ajuda a fortalecer nossos argumentos em função do nosso ponto de vista. Vamos praticar. Leia os textos a seguir. Texto 1: Eletrônicos e computadores. Os produtos eletrônicos trouxeram muitas mudanças na vida das pessoas durante o século XX. A eletrônica conta com a eletricidade para enviar e processar informações. Entre os primeiros aparelhos eletrônicos estão os rádios. Na década de 1920, já havia programas de rádio que eram transmitidos para as casas das pessoas. A televisão, outro aparelho eletrônico, se popularizou entre as décadas de 1930 e 1950. Os primeiros computadores também foram criados durante a década de 1940. Texto 2: Uso excessivo de celulares pode ser prejudicial às crianças. Cada vez mais crianças e adolescentes utilizam aparelhos digitais como tablets e celulares. No entanto, o uso excessivo de celulares por crianças pode trazer consequências para o desenvolvimento cognitivo e social e para a saúde. A vida agitada dos grandes centros urbanos certamente colabora para que adultos agradeçam os minutos de paz de que conseguem desfrutar quando crianças ficam entretidas com jogos e vídeos. Afinal, ter tempo para fazer uma refeição com calma, ler uma revista ou mesmo checar as próprias redes sociais enquanto os filhos se distraem em silêncio não é algo desprezível. Quem pode julgar o pai que consegue fazer o filho comer toda a comida sem espernear e reclamar do brócolis? Ou a mãe que por fim responde aos e-mails do trabalho em casa depois de um dia exaustivo, enquanto os filhos param de brigar para assistir ao novo vídeo do youtuber preferido? Se as novas tecnologias trouxeram algum alento para os pais e cuidadores e ampliou o acesso à informação, é fato que também mudaram a rotina de muitas famílias. Muitas vezes para pior. Crianças que antes corriam pela casa, bagunçavam o quarto, pintavam as paredes, provocavam os irmãos e enchiam os pais de perguntas, agora passam horas sentadas, quietas, voltadas para telas luminosas. Como essas tecnologias são novas, ainda não existem pesquisas de longo prazo que meçam o impacto do uso de aparelhos digitais em crianças, mas estudos já indicam que o uso excessivo desses dispositivos tem causado prejuízos no desenvolvimento cognitivo e social, e até no peso de crianças e adolescentes. Para Tânia Terples, psicoterapeuta e educadora infantil, durante a primeira infância, período que vai do nascimento até os 6 anos de idade, a criança é apresentada às interações sociais mais primordiais. Nessa fase, ela conhece o mundo por meio de estímulos sensoriais, como cheiro, contato visual e troca de afeto. A superexposição a telas restringe as possibilidades interacionais das crianças pequenas. A experiência da tela na primeira infância é, em sua grande maioria, solitária, sedentária e passiva. Ainda segundo a psicoterapeuta, para desenvolver a capacidade de agir sobre o mundo, a criança deve ser convidada a transformar o real por meio de atividades criativas. Os jogos e vídeos disponíveis na internet são, em geral, tarefas dirigidas que restringem as respostas imaginativas, muito distantes das brincadeiras infantis, de faz de conta ou das interações sociais, que estimulam a interação com a realidade mais concreta. Em outubro de 2018, a revista The Lancet Child e Adolescent Health publicou um estudo em que pesquisadores avaliaram os hábitos de uso de dispositivos digitais de 4.500 crianças americanas de 8 a 11 anos de idade. Apenas 37% das crianças do estudo respeitaram o limite estabelecido de 2 horas de uso diárias. Crianças que seguiram o tempo de tela recomendado apresentaram melhor desempenho cognitivo. Os pesquisadores também avaliaram outras variáveis, como horas de sono e de atividade física, e não estabeleceu relação de causa entre tempo de tela e cognição, mas revelou que excesso de tempo de uso de aparelhos e horas insuficientes de sono podem comprometer o desenvolvimento cognitivo. Se o estudo não é suficiente para comprovar
que o excesso de tempo em frente às telas pode isoladamente comprometer o desenvolvimento cognitivo de crianças, certamente seus achados acendem um alerta vermelho para pais e educadores. O tempo gasto com esses dispositivos aumenta na pré-adolescência e se torna ainda maior na adolescência. Estudos citados pela Associação Americana mostram que muitos jovens passam mais de 4 horas diárias conectados. Se não podemos impedir que crianças e jovens tenham acesso a novas tecnologias, é importante que adultos as orientem para que seu uso não as prejudique, nem comprometa sua saúde e segurança. Então, depois de vocês lerem esses 2 textos, vocês vão responder as perguntas que estão abaixo. Na letra A, fala: a reportagem que acabamos de ler apresenta informações sobre o uso do celular pelas crianças. Quais são essas informações? Então, vocês vão dizer qual que é o assunto principal que fala nessa reportagem, essa que nós acabamos de ler. Sobre o que ela fala e que informações são essas? Letra B. Apesar de não haver pesquisas que meçam o impacto do uso dos aparelhos eletrônicos por crianças, qual a opinião dos especialistas sobre esse assunto? Então, nesse texto, fala a opinião de alguns especialistas e eles falam o que pode acontecer com as crianças e com os adolescentes. Então, vocês vão procurar lá no texto e vão dizer o que pode acontecer, embora as pesquisas não comprovem. De acordo com o texto, a maior dificuldade dos pais é restringir o uso de aparelhos eletrônicos para qual idade? Restringir seria limitar. Para qual idade que é mais difícil? E por quê? 2. Observe o trecho. A superexposição a telas restringe as possibilidades interacionais das crianças pequenas. A experiência da tela na primeira infância é, em sua grande maioria, solitária, sedentária e passiva. Então, esse trecho, ele está entre aspas, né? Ele começa com aspas e ele termina. Por que ele está entre aspas? Vocês vão explicar. Para que serve o uso das aspas? 3. De acordo com o estudo publicado na revista The Lancet Child e Adolescent Health, o que acontece quando se respeita o limite de uso de dispositivos digitais? Então, lá no trechinho do texto, ele fala que quando se respeita esse limite de uso, o que pode acontecer? Então, vocês vão procurar lá no texto e vão explicar. 4. Explique com suas palavras o que quer dizer o trecho. Se não podemos impedir que crianças e jovens tenham acesso a novas tecnologias, é importante que adultos as orientem para que seu uso não as prejudique nem comprometa sua saúde e segurança. Então, vocês vão falar com as palavras de vocês o que vocês entenderam desse trecho. 5. De alguma forma, a reportagem defende que haja restrição ao uso de dispositivos digitais por crianças e adolescentes. O que você pensa sobre isso? Dê a sua opinião. Então, vocês vão falar com as palavras de vocês, né? Que seria restringir, delimitar também. O que vocês acham sobre isso? Então, nessa atividade, nós vamos fazer até a questão 5 e na próxima atividade, na próxima semana, nós continuamos a partir da questão 6.